Olá. Aguardando aqui a convidada de honra. Vamos lá, nos preparando aqui para mais essa live. Hoje, Olá! tudo bem? Estamos aqui. Deixa eu conectar também com outro celular, né? Pronto. Estamos aqui, né, Gisele? Isso aí. Só vamos dar mais alguns minutinhos para chamar, daí a gente começa o nosso bate-papo, né? Que bom. Vamos aguardar. Gisele está em outra província, né? A gente está em fusos diferentes. Só porque vai ficar gravado aqui, a gente já vai dando uma introduçãozinha meio rapidinha, né? Mas a gente está sempre conectada, né, Gisele? Sempre, com certeza. Eu vou aproveitar, então, se for alguém chegar na live, senão depois as pessoas podem ver, né? A gente vai deixar gravado. E o que você acha, Gisele? Vamos dar mais uns minutinhos? Eu daria. Deixa eu completar 5, né? Mais 2 minutos eu esperaria. Às vezes alguém pode entrar. O tempo tá bom aí? Aqui tá. Hoje tá gostoso. Tá um sol meio um pouco tímido, mas está. E o tempo não tá tão vento, que sempre venta aqui muito, sempre, verão, inverno. Então tá agradável. Então tá bom. Só para deixar registrado, né? Nós duas, tanto eu quanto a Gisele, a gente está no Canadá, cada uma em uma província diferente, então a gente tem uma diferença de fuso horário de 1 hora, né? Mas a gente está no mesmo hemisfério, né? Vamos dizer assim, hemisfério norte, né? Vocês aí que vão entrando, se quiserem colocar de onde vocês estão, né? Que lugar desse planeta, só colocar o comentário, os comentários estão abertos também para perguntas e tudo mais, né? E Gisele, vou me apresentando aqui já, né? Eu sou Karina Linhares, terapeuta holística, tenho especialidade no gráfico da vida e sou biomagnetista. Então, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre essa terapia que foi desenvolvida aí pelo doutor mexicano, né? Dr. Isaac Góes Duran. Ele é um cientista mexicano e desenvolveu essa técnica aí dos pares biomagnéticos, que é a minha formação, né? E Gisele, se quiser dar uma introdução também, Gisele. Olá, tudo bom? Eu sou Gisele, eu também moro aqui no Canadá, como a Karina falou antes. Eu conheço a Karina já faz um tempo, já sempre estou fazendo alguma coisa com ela, algum tratamento, algum curso, alguma coisa com a Karina, então eu tenho muita confiança. E eu conheci o biomagnetismo através da Karina. Então, ela vai hoje dar um pouco de uma introdução aí um pouco e eu vou falar um pouco da minha experiência. Como eu falei, né, o biomagnetismo ele foi desenvolvido em 1988, não é uma técnica tão antiga assim, né? Mas ela basicamente, resumindo para essa live, para eu não dar uma aula aqui, né, de biomagnetismo, mas basicamente a gente faz os tratamentos com ímãs, que são como mais ou menos esses ímãs aqui, um polo positivo, um negativo, e o objetivo maior é a gente trabalhar na neutralização do pH do corpo.
E através, com os ímãs, nós podemos, através de um rastreamento de mais de 250 pontos, né, identificar onde estão os desequilíbrios do pH de cada órgão. E aí nós identificamos e associamos o par biomagnético e a gente faz a neutralização desse pH. Então ele não vai ficar nem ácido, nem alcalino e vai propiciar a saúde, né? Porque num ambiente neutro, muitos patógenos não desenvolvem e assim a doença não se manifesta, né? Basicamente é esse o principal objetivo, né? É o equilíbrio bioenergético, biomagnético e a neutralização do pH do corpo de cada órgão que nós identificamos. E nós fazemos uma despolarização dos pontos com o ímã positivo, o ímã negativo, né? São ímãzinhos como esses aqui. Esses são ímãs de ferrita com mais de 1000 Gauss, acima de 1000 Gauss. São ímãs de intensidade média, então eles não vão causar nenhum malefício, nada disso, não tem efeitos colaterais, né? É basicamente fazer o próprio corpo encontrar os meios através do equilíbrio do pH de identificar patógenos, fortalecer o sistema imunológico e entre outras coisas, né, Gisele? Sim. A Gisele pode me fazendo as perguntinhas ou quem está aí na live, né, para que eu possa aí me aprofundar um pouquinho só, porque essa live não vai ser tão longa assim, né? Então, eu queria só antes falar uma coisa que eu acho mais importante, que quando eu comentei com a Karina, porque eu estava entrando na pré-menopausa, isso faz mais ou menos um ano, quer dizer, não, uns 6 meses atrás, eu comecei a ter alguns sintomas digestivos, uma falha de memória assim muito diferente. Não é um esquecimento, aquele que você vai, esqueci a chave. Não, uma falha de memória. Foi uma coisa assim meio grave até. E isso começou a mexer comigo, porque eu percebia que estava falhando, mas eu não conseguia resolver. E aí, comentando com a Karina, que a Karina falou que estava fazendo esse curso do biomagnetismo. E eu nunca tinha ouvido falar, achei super interessante. Como eu confio na Karina, porque a Karina faz muitos estudos, muitos cursos e está sempre trabalhando com essas coisas. Então eu falei assim, que interessante, quero saber mais, tal. E eu estava fazendo, inclusive, a acupuntura. Eu estava acabando o tratamento da acupuntura. E a Karina explicou, não, a gente pode procurar, ver o que está acontecendo, né? Então, só resumindo um pouquinho o que estava acontecendo comigo para a gente poder explicar no meu tratamento como que aconteceu. Então, a Karina agora explica um pouquinho como que funciona, mas o que eu queria só explicar é isso. Agora, o interessante é que até eu vou... A Gisele começou o tratamento, na realidade, ela está lá na província dela, a quilômetros de distância daqui da onde eu estou, e eu faço a mesma técnica do biomagnetismo, como se uma pessoa tivesse aqui presente, e eu faço o escaneamento com os ímãs, né, em cada um dos pontos, né, são, como eu falei, mais de 250. E a diferença entre a pessoa estar aqui pessoalmente e estar à distância, em termos de resultados, o resultado é o mesmo. A forma como é feito o escaneamento à distância é que é diferenciado, e também a forma como a pessoa não está aqui para eu colocar os ímãs no corpo, né, nessas ressonâncias que a gente encontra. Então, é difícil para as pessoas que não fazem o tratamento entender como é a distância, né, não estar fisicamente presente. Mas aí é usada uma outra técnica associada ao biomagnetismo, que é a telebioenergética, onde a gente usa muito da física quântica, de toda essa mecânica quântica, né? Em termos de emissão de ondas e frequências, para que, na realidade, a Gisele tenha os mesmos benefícios. E dá para sentir, né, Gisele? Você, às vezes, o corpo reage. Então, sim, isso é uma prova física de que a técnica funciona, né? Isso é uma coisa interessante que eu queria até comentar.
Depois que você faz o tratamento, que até ela explica como funciona a questão do celular e tal, a Karina até fala que dentro de 72 horas você pode ter qualquer tipo de sintoma, pode ter alguma berebinha, alguma alergia, coceira, febre, dor de cabeça. E, gente, vou te falar, funciona. É uma coisa inacreditável, porque toda vez que eu acabo o tratamento, eu sinto assim, na barriga, assim, umas coisas acontecendo. E assim, aqui nesse ponto da cabeça, é como se tivesse colocado uma agulha. Então eu sinto um dolorido. Não é dor de cabeça, mas é um dolorido na cabeça. E toda vez, praticamente, foram os mesmos sintomas, né, Cá? É. E assim, às vezes, eu tinha até um pouquinho de uma coliquinha e ia para a perna esquerda. Passava. Teve uma vez que eu tive também, porque o tratamento, cada tratamento é diferente, né? Depende do que a pessoa está buscando. Enfim, o meu foi focado mais nisso. E outra coisa que também foi focado, também um pouco na alergia de comida, que isso é uma coisa interessante que a Karina faz. E eu descobri duas coisas que eu comia todos os dias, que eu estou comendo e está melhorando muito. Então, tipo assim, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente não sabe o que que é. Não é que eu nunca mais vou comer, mas eu preciso entender o que está acontecendo. Então, a gente vai tratando, vai fazendo o processo. Junto com isso, você não precisa parar nenhum tratamento, tá? Então, tipo assim, eu fazendo com a Karina sempre falou, não, você não para nada. Eu tenho acompanhado, tava tendo Isso. treinamento junto com a nutricionista, a doutora Carolina. Então, tipo assim, ela foi me dando, eu mudei algumas coisas na minha alimentação, foi encontrada uma anemia profunda. Isso também foi uma das causas do sintoma da perda de memória muito assim, mais séria um pouquinho. E a Karina foi encontrando os problemas e me ajudando. Aí a Ká explica essa parte aí de como foi, né, Ká? Que você encontrou todo esse... Através do escaneamento dos órgãos, a gente pode identificar os patógenos, né? Ou mesmo agentes tóxicos que estão assim, causando um malefício para o organismo, né? Então, é uma busca, eu falo, se vocês puderem imaginar como funciona a técnica, imagina a Guerra nas Estrelas, né? Aqueles robozinhos, é como os nossos vírus são. Se você vê um vírus, ele parece um robozinho, as células, né? Os fungos, as bactérias. Então, é uma guerra intergaláctica microscópica em nós, né? E ali os patógenos encontram o ambiente adequado. Certas doenças se desenvolvem mais, por exemplo, no meio ácido, outras no meio alcalino. Então, a busca não é deixar o corpo alcalino, como às vezes muita gente que faz, por exemplo, tratamento de câncer, não, tem que tomar água alcalina, limão com não sei o que para o pH, mas cada órgão tem a sua especificidade no sentido do pH, né? Então, o objetivo da técnica é, na realidade, neutralizar esse pH para que não se desenvolva a doença. O imã não mata como fala, uma bactéria, ele não mata um vírus, nada disso, mas ele favorece que o seu sistema imunológico identifique aquilo, né? E combata. Então, o próprio organismo, quando está equilibrado no pH, favorece que não se manifeste a doença. E uma coisa interessante, que eu já acho que até falei para a Gisele também, o biomagnetismo ele é capaz de identificar uma doença mesmo antes dela se manifestar no corpo físico. Isso não tem nada a ver com espiritismo, com nada disso. Isso acontece porque quando a gente faz o mapeamento do pH, você vê que o corpo está com aquela tendência, né? É como a nossa tendência genética, né? Todo mundo fala, eu tenho isso porque é uma herança genética. Apesar da herança genética ser praticamente 5% só da manifestação, mesmo assim vamos considerar, né? Então, a gente vai mapeando de acordo com que a gente possa prevenir também que a doença se manifeste, né? Um aneurisma, um tumor, né? Uma coisa interessante também que eu acho para falar é que esses ímãs, né, a gente pode identificar a camada, você vai ficar com roupa, quem está aqui presente, a Gisele está lá, ela fica sentadinha ou deitadinha, tal.
mas existem as camadas que esses ímãs, com a potência de cada um, né? Como eu falei, tem que ser acima de 1000 Gauss, e existe também uma medida em Tesla, né, equivalente, por exemplo, 10.000 Gauss, que seria um dos ímãs mais potentes, que vai até tumores e camadas mais profundas do corpo, né, equivale a 1 Tesla. Então, é cada camadinha que aquela potência do ímã vai trabalhando. Né? É incrível o poder do eletromagnetismo, porque se a gente for ver, a Terra tem a sua camada biomagnética, né? E assim tudo na natureza. Então, essa técnica é muito bacana porque trabalha com isso, né? Faz com que a gente se ajuste bioenergeticamente a favorecer com que o nosso sistema, o nosso metabolismo trabalhe em benefício da gente, né? Não contra, né? Então, é importante, como a Gisele falou, manter o tratamento com o médico, você vai manter o tratamento com a sua fisioterapeuta, psicólogo, o que for, porque também tem pares psicoemocionais que o IMA atua, mas basicamente ele não vai interferir em nada no seu tratamento normal, porque como eu falei, ele aliás vai favorecer, vai facilitar com que aquele tratamento seja mais bem sucedido. Né? Porque o seu corpo, o seu sistema imunológico está mais fortalecido, mais equilibrado, né? E também há uma eliminação das toxinas, de tudo que é em excesso. Se você está tomando um excesso medicamentoso que está te fazendo mal, aquele excesso ou metais pesados, qualquer toxina que esteja no corpo, vai ser eliminada de alguma forma. Por isso também nessas 48 a 72 horas, após o tratamento, pode também surgir assim um suor excessivo que está eliminando pela pele, uma febrinha, mas é certinho, 48 horas, às vezes 72, eu falo 72 só para garantir um pouquinho mais, mas 48 horas desaparece assim e você percebe um equilíbrio, né, Gisele? E o mais interessante que você comentou, que depois do trabalho que você faz, eu não sei se você tem um mapeamento de um corpo humano com os ímãs. A Karina, depois do tratamento, ela te dá esse... para você, protocolo, né? Mais ou menos assim, uma figurinha e aí, assim. Conforme tá aí os desenhos, os pontos que você tem que fazer e você faz na hora que você tiver tempo. Pode ser à noite, deitada. Eu, por exemplo, tenho todo dia, geralmente no fim do dia, eu coloco 10 minutos a perna para cima, de 10 a 20. Então, nessa hora é a hora que eu faço. E eu arrumei algumas coisas, porque às vezes escorrega os meus pontos, aí eu arrumei algumas cintas. Ó, você vai se virar, gente, dá super certo, é super legal. Eu não ganho nada com isso, eu recomendo de coração. A Karina é uma pessoa incrível, eu adoro e eu confio muito. Eu confio, por isso que eu estou fazendo essa live, porque quem me conhece sabe que eu não falo e não gosto de fazer. Estou super fechada, mas realmente estou fazendo porque, assim, eu recomendo. Porque, gente, eu estava assim, com problema digestivo, eu não podia comer nada. Eu não podia comer nada, nada. Eu, como era vegetariana, na realidade, meio vegana, vegetariana, um lado bem saudável, eu tive que parar de comer grãos totalmente. Não estava podendo comer nada. E hoje eu estou, assim, aos pouquinhos voltando a rotina, fazendo testes, nada assim louco, mas aos poucos a gente tem que voltar. Então, o mais importante, se você quiser conhecer um pouco, pergunta para ela como funciona. Olha, serve para qualquer tipo de problema, ansiedade, depressão. Ela me contou várias coisas. E eu tenho visto e lido um pouco mais e realmente vejo outras pessoas que estão fazendo. Aqui no Canadá não é tão conhecido. No Brasil parece que é um pouco mais conhecido. Tem bastante. Tem. Então, acho que essa é a diferença que tem. Então, gente, veja, porque vale a pena. Você vai sentir super diferença. Eu recomendo porque eu tô, assim, eu diria 98% melhor, porque ainda a gente está no nosso tratamento. E ela, como eu disse, ela dá o protocolo e você pode fazer sozinho em casa, né? Isso é bom porque também economiza um pouco, né, nas sessões. Você fazer o protocolo, né, de uma maneira segura. E se você for ver qualquer condição,
pode ser tratada pelo biomagnetismo, qualquer uma, desde espinha, alergia, como a Gisele falou, ansiedade, artrite, déficit de atenção, é muito bom para autistas também. Eu, particularmente, atendi já 2 pessoas com autismo, mas eu vejo no Brasil que também tem clínicas especializadas em biomagnetismo para autismo e tem resultados muito bons. Outra coisa que é muito eficiente, quando você pega no começo, mesmo a esclerose múltipla, que é muito difícil de tratar, mas ela ajuda muito, os ímãs ajudam muito, diabetes, problemas emocionais, asma, o que for, né? A gente não fala que cura nada, né? A gente só... eu não sou médica, então eu fiz biomagnetismo médico, mas eu me limito a fazer um equilíbrio do pH. Eu não dou receita, não dou remédio, nada disso, né? Eu sigo a técnica profundamente como ela foi ensinada para que tenha resultados bons, né? Então, isso eu gosto sempre de deixar bem claro, né? Porque às vezes a pessoa fala, você trata isso, então você... Não sou médico. Existem médicos especialistas também em biomagnetismo, que é bem legal, né? Enfim, eu sou um pouco assim suspeita para falar, porque eu realmente comecei a trabalhar com essa técnica somente com familiares. Então, essa tal é a minha confiança no trabalho, né? Praticamente agora que mas vai aumentando o núcleo, família precisa, amigos precisa, indica um, indica outro. Eu acabei, vamos dizer assim, ampliando um pouco e abrindo essa técnica para que as pessoas possam ter acesso, ou pelo menos ter informação e procurar um biomagnetista aí por aí, né? Mas migraines, né? Dores, enxaquecas, problemas osteoarticulares também é muito eficiente, né? Enfim, tem todo um protocolo que a gente segue individual, né? Porque apesar da gente não tem uma receita de bolo certa que você segue em biomagnetismo, né? Que você vai exatamente como é, não, porque cada corpo, cada metabolismo é diferente, né? Então a gente tem que realmente estudar cada caso, fazer uma combinação de protocolos, um número de sessões que você já começa a ter um resultado, né? E a partir daí, né, espero que não volte o problema, né? E que a gente possa prevenir também muitas outras coisas, mesmo para ficar mais grave, né? Só interrompendo uma coisa, até que você falou, né? Às vezes, por prevenção, depois de tanto em tanto tempo, também foi uma coisa que você falou, que é interessante. Até uma coisa, o meu marido, o André, fez também, e vai refazer agora em junho uma continuidade de um tratamento. Ele gostou bastante, ele confia e olha que homens não são todos que como funciona, que gosta de fazer. Ele adora, ele acha super relaxante, é super gostoso. Então, tipo assim, ele também recomenda. E outra coisa, uma dica para quem está aí no Brasil, e quando nós estivermos no Brasil, nós compramos no Mercado Livre esse pacote do imã. Vale a pena porque o preço é ótimo aí, aqui é mais caro, né? É bom para quando eu dou o protocolo, né? Eu faço isso com bastante segurança, né? E acompanhamento também para que a pessoa faça o protocolo, porque não é só colocar o imã no lugar, né? Você tem que fazer todo um processo, mas em alguns momentos a pessoa pode fazer por si, né? E é o que eu falei, os resultados são os mesmos, tanto em presencial quanto à distância, né? Eu tenho clientes em vários vamos dizer assim, países diferentes, né? Até aqui no Canadá, em províncias diferentes, né, Gisele? E as coisas, realmente os resultados são os mesmos, né? E tem bastante vídeo também no meu canal do YouTube, eu vou deixar o link aqui, ou no meu website, que aí vocês podem se aprofundar. Eu falo de várias fases do biomagnetismo, né? Como funciona, para que serve, quais as contraindicações, quem pode, quem não pode fazer.
mas basicamente é uma técnica que ela não é nada invasiva, né? Você é um pouco diferente, por exemplo, a acupuntura você pica e tal. Tem pessoas que têm problema com isso, né? O imã não, você coloca o imã nos pontos e não vai sentir nada, né? Praticamente. Inclusive, a acupuntura, no meu caso, na parte digestiva, foi bem chatinho, foi bem dolorido. E o imã foi menos, entendeu? Não é que a gente não recomenda, lógico, mas... Cada um, né? É que tem gente que tem aversão à agulha e não faz, mas tem outras alternativas, como, por exemplo, o biomagnetismo, né? É verdade. E foi bom que você me corrigiu com esse negócio, com o imã, porque realmente, eu estou falando de comprar, mas só compra depois que você tem um protocolo, só faça depois que você tem um protocolo direitinho para pôr nos E pontos. use com um bom biomagnetista, né? Seja comigo ou qualquer outro profissional que você vê que estudou. Essa escola do Dr. Isaac Góes Duran é uma das técnicas mais renomadas e dentro do que eu sei, porque tem muitas técnicas que vão se fazendo, né, através disso. Então, precisa tomar cuidado com, né, tenha certeza de que vocês estão escolhendo um profissional que realmente entende da técnica, né? Estudou bastante. Eu, por exemplo, foram mais de 600 horas, né? E eu continuo ainda fazendo os cursos, assim, toda semana eu ainda tenho um acompanhamento da escola, mantenho atualizada para as novas inovações, né? Inovações que acontecem, né? Na técnica. Então, vamos lá, estamos aí, né, Gisele? Acho que a gente até passou um pouquinho do tempo que a gente combinou, mas muita gratidão aí pela oportunidade, por você dar o seu depoimento, né? E que as pessoas possam aí cada vez mais se aproveitar, né, dos benefícios dessa técnica que, na realidade, ela, além de ser facilitadora, ela é integrativa, né? Ela se integra com qualquer outra técnica sem interferir, muito pelo contrário, ajudando, né, a potencializar, vamos dizer assim, os outros tratamentos, né? Sim. Eu também quero agradecer sempre o carinho que você tem por nós e todo o cuidado e atenção especial. Então, eu super recomendo. E obrigada, Cá. Obrigada a vocês aí que estão vendo agora nesse momento, ou que vão ver no momento do agora daqui a pouco, né? Mas fica aqui a minha gratidão também pela oportunidade. Eu agradeço. Obrigada. Gratidão. A live vai ficar gravada, espero. Um abraço aí, então. O link eu vou deixar do site e do YouTube também, tá? Vou deixar o link aqui nos comentários depois. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau, pessoal.